você acha que vai a nossa Selic depois da nossa próxima reunião do Copom? Me contem aqui embaixo nos comentários. Hoje eu quero trazer os meus pitacos sobre o rumo que eu acho que vai tomar a nossa taxa Selic, mas acima de tudo isso, hoje eu quero responder 3 perguntas. Como anda a nossa inflação? Quais as perspectivas para a nossa taxa Selic? E o que fazer nesse momento onde nós temos, sim, perspectivas para continuar com uma taxa Selic um pouco mais alta, mas eu vou dar alguns detalhes durante o vídeo. Então me acompanhe até o final do vídeo para saber a resposta dessas perguntas. Também considerem se inscrever aqui no canal se vocês são novos por aqui e não esqueçam do like, que é muito importante pra gente. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a inflação como um todo, porque basicamente é ela que na maior parte do tempo dita para onde vai a nossa taxa Selic. Então, recentemente nós tivemos o dado, de inflação de agosto e nós tivemos uma deflação de 0,36%, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui. Então a gente consegue ver uma trajetória mais ou menos do que aconteceu com a nossa Selic e nesses últimos meses sim a gente viu uma deflação. Parece que o pior da inflação, que foi aquele pico que a gente teve alguns meses atrás, acabou passando. Mas é claro que não dá para contar vitória, porque quanta coisa que acontece aí no meio do caminho, desde uma guerra com Rússia e Ucrânia ou coisas, enfim, que estavam talvez fora um pouco do radar da maioria, que acabaram acontecendo e acabaram impactando justamente nessa questão da inflação. Mas de qualquer maneira, parece que o pico que a gente teve, ele já passou, a gente está vendo a nossa inflação reduzir aos poucos, claro que muito em função dos combustíveis, então nós tivemos todas aquelas medidas, da PEC dos combustíveis, então a gente vê os combustíveis caindo bastante, mas quando a gente olha a outra ponta, por exemplo, dos alimentos, a gente está vendo que os alimentos continuam subindo, energia continua caindo, mas o ponto é que quando os combustíveis caem e tal, tudo isso tem um peso considerável dentro da metodologia, por exemplo, do IPC, do IPCA, e aí tudo isso acaba puxando, então, esses índices um pouco mais para baixo. E aí, como que ficou os nossos índices de inflação, então, no acumulado dos últimos 12 meses, Só pra gente entender justamente essa questão do pico que eu tô falando. Então, como vocês podem ver, a gente chegou a ter uma inflação no acumulado de 12 meses de mais de 12%. E aí, claro que depois de todas essas medidas de PEC dos combustíveis, mas também o aumento da Selic, que ele demora um pouco para fazer o efeito, muitas vezes 8 meses, 1 ano ou até mais, na economia real, nós vimos então essa inflação caindo aos pouquinhos. E agora a gente tem um acumulado dos últimos 12 meses em um pouco mais de 8, quase 9%, e a perspectiva é que até o final do ano a gente consiga baixar ainda mais esse acumulado dos 12 meses. Ainda assim, é muito provável que a gente feche acima do teto da meta, Então, quando a gente fala que o centro da meta é uma inflação de 3,5%, o teto da meta é de 5%, ainda assim a gente deve fechar acima de tudo isso, mas o cenário parece que ele melhorou um pouco em relação a tudo aquilo que a gente estava vendo, por exemplo, até no início do ano. Claro que nós temos que acompanhar todas essas medidas até o final do ano, porque algumas medidas, por exemplo, de PEC de combustíveis, de impostos e tal, elas vão até o final do ano e nós temos que ver se tudo isso vai ter continuidade no ano que vem, como tudo isso vai acabar se desenrolando, mas a previsão é que, aliando essa questão da inflação, do IPCA, que começou a dar uma recuada, mas ainda estão em patamares altos, acima da nossa média histórica, por exemplo, de 6%, aí a gente já vai para a nossa segunda pergunta sobre os rumos da nossa taxa Selic, Então, nós teremos em breve mais uma reunião do Copom. Existem algumas perspectivas aí para o aumento da taxa Selic. Alguns acham que ainda vai aumentar 0,25% e a gente vai chegar em 14%. Outros acreditam que a gente deve manter essa taxa de 13,75%, que basicamente é o que nós estamos vivendo agora. Bom, dado esses dados, sobre a questão da inflação, onde a gente está vendo uma deflação nesse curto prazo, mas que nós não podemos perpetuar essa situação, nós sabemos que é algo muito temporário, eu acredito que na próxima reunião do Copom, a manutenção de uma taxa de 13,75 não seria surpresa nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, subir até 14% e parar por aí também não seria algo tão fora do que parte do mercado está prevendo ou estimando. Eu ainda acredito um pouco mais na tese dos 13,75, dado esses dados de inflação. Seja 13,75, seja 14%, em ambos os casos, tudo mostra que nós estamos chegando no fim
do ciclo de alta da nossa taxa de juros. Então, os próprios títulos do Tesouro começam a precificar tudo isso. Só que aí vem mais um questionamento sobre tudo isso. Beleza, nós estamos chegando no fim do ciclo de alta da nossa taxa de juros. Isso quer dizer que ela vai começar a cair? Bom, eu acredito que talvez não seja algo imediato de, por exemplo, o Banco Central já começar a querer cortar a nossa taxa de juros. Eu acho que talvez eles esperem ainda um pouco mais, por exemplo, para entender quais os efeitos que isso vai gerar em cima da economia. Alguns analistas, eu estava vendo algumas reportagens e tal sobre alguns bancos, eles acreditam, por exemplo, que manter uma taxa de 13,75 até a metade do ano que vem pode acontecer, nessa esperança, né, do Banco Central talvez até nem aumentar mais a taxa de juros, mas tentar manter ela em um patamar um pouco mais alto para conter a inflação, dado tudo que está acontecendo no mundo inteiro, né? E aí, de qualquer maneira, eu acho que sim, a gente deve manter uma taxa de juros, claro, de 2 dígitos até o ano que vem. Só que como a gente está chegando nesse finalzinho do ciclo de alta da nossa taxa de juros, pelo menos eu acredito muito nisso, aí vem a outra pergunta. E o que fazer, né, Bea? Bom, eu acho que existem alguns caminhos e tudo depende muito do seu perfil como investidor. Se você é conservador, se você é moderado ou se você é agressivo. Por exemplo, para quem é conservador, com toda certeza essa taxa de juros ela acaba sendo muito benéfica, principalmente para quem quer olhar talvez para títulos pré-fixados, para quem talvez conseguiu bons indexadores até mesmo com relação à inflação, né? Porque uma inflação mais alta, como eu falei para vocês, muitas vezes acaba trazendo um juro mais alto, então existem títulos bons tanto indexados à inflação como a taxa de juros, mas de qualquer maneira, para quem quer ter renda fixa, eu acho que ainda existem alguns bons títulos para se aproveitar. Qual é o ponto sobre tudo isso, né? O mercado acaba sempre tentando precificar esses movimentos com uma certa antecedência, né? Então, quando nós estávamos naquela escalada da taxa de juros, né, um pouco mais agressiva, nós vimos, por exemplo, que a nossa bolsa de valores acabou indo na contramão, acabou caindo bastante. E aí o que acontece? Nesses momentos onde a bolsa de valores acaba caindo bastante, ao meu ver, para quem tem um perfil moderado e um perfil um pouco mais agressivo, super cabe olhar para esse mercado. Eu lembro muito bem que aconteceu exatamente isso lá em meados de 2014, 2015, que nós chegamos em uma taxa de juros de 14,25% ao ano. E aí, muitos tinham que decidir, olha, eu invisto em renda fixa com uma taxa de juros boa, como a gente tem agora, ou eu olho para o mercado de renda variável, que sim, a gente chegou a ver uma bolsa de valores abaixo de 40 mil pontos na época. Então, acho que para quem tem perfil moderado e agressivo, olhar para o mercado de renda variável, ainda que ele já tenha ficado mais barato há alguns meses atrás, algumas semanas atrás, mas ainda assim, a gente sempre olha no longo prazo, então a perspectiva é que você faça aportes pensando que, olha, daqui 5, daqui 10 anos, os ativos que eu comprar agora, ainda que eles já estivessem mais baratos algum tempo atrás, mas eles vão estar mais caros lá na frente e eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, acho que para quem tem um perfil de renda variável, sim, vale a pena olhar para esses mercados de renda variável. Quando a gente olha para fundos imobiliários também, fundos de tijolo, né? Principalmente, eu acho que eles estão muito descontados, olhar para o mercado de ações. E para quem é conservador e talvez acredita que a gente está chegando nesse finalzinho do nosso ciclo de alta de taxa de juros, olhar sim para títulos de renda fixa e procurar, né, se tem alguns títulos pré-fixados que estão pagando muito bem, principalmente se você tem a perspectiva de que, por exemplo, no ano que vem ou depois do ano que vem, essas taxas vão começar a cair, mas você conseguiu uma boa taxa aqui no início. Eu digo assim, que os pré-fixados que começaram a aparecer desde os 12%, 12,5%, 13%, mesmo que a taxa de juros continuasse subindo, ainda assim não é uma rentabilidade nada mal. Então, o máximo que poderia acontecer, claro, né, existe a própria questão da marcação a mercado, principalmente se você está nos títulos do Tesouro, mas se você saiu dos títulos do Tesouro e foi para títulos, né, de crédito privado, mas mesmo que surgissem títulos com taxas melhores, não dá para reclamar, por exemplo, se você pegou um pré-fixado de 12, 11,5%, 13%, por exemplo, porque ainda assim são rentabilidades muito boas pensando no longo prazo, que não é tão fácil assim você conseguir. Então, eu olharia basicamente para esses 3 caminhos. Não ignoraria a nossa bolsa de valores e alguns ativos de renda variável que, quando tem uma taxa de juros, ficam descontados. Se você tem um perfil conservador, não deixarei de olhar, por exemplo, para títulos de renda fixa nesse momento. E ainda voltando um pouco para a renda variável, eu olharia também para os fundos imobiliários, para os fundos de tijolo,
tijolo, que eu acho que sim, alguns estão com alguns descontos bem interessantes, beleza? Bom, pessoal, basicamente esse era o nosso panorama e essa é a minha visão do que eu acho que pode ser oportunidade nesse momento para o mercado. Se vocês têm alguma opinião diferente, não hesitem, podem escrever aqui nos comentários que a gente está sempre atento. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal do Trademap.